Observar muda tudo, mas eu acho que isso você já sabe. Se você já assistiu outros vídeos meus aqui do canal, então você já tá muito ciente disso. Inclusive, eu quero pedir algo pra vocês muito especial, muito importante, tá? Porque eu estou quase alcançando todos os pré-requisitos para que esse meu canal, que é novíssimo, comecei há pouquíssimo tempo a mexer nele, consiga entrar, ser eletivo para monetizar. Então eu conto com vocês para chegar a 1.000 inscritos logo e chegar logo nas minhas horas de views. Então eu tô bem pertinho. Então já faz agora, ó, já se inscreve no canal, já compartilha, já comenta, já manda pros amigos tudo, porque vai ser bem incrível. Preste muita atenção no que eu vou falar para vocês agora. Vocês sabem que observar muda tudo, né? Agora, algo que você ainda não percebeu é que isso está acontecendo com você agora, nesse momento na sua vida, a todo momento. Acontece quando você está numa conversa esperando ser mal interpretado e é. Quando você acorda e já sabe que vai dar tudo errado e dá. Ou quando, sem entender porquê, parece que tá tudo e todos contra você. E você nem consegue explicar de onde que isso veio. Sabe que não é azar, né? É colapso. O mesmo que acontece com as partículas lá do experimento da dupla fenda, sabe? Acontece também com seus relacionamentos, com as suas decisões, com a sua realidade cotidiana. Você só ainda não percebeu, porque o experimento na vida real, ele tá escondido nas suas escolhas, nos seus olhares, naquelas nuances, gente, até nas palavras que você deixa de dizer, na expectativa silenciosa de que vai dar errado de novo, de novo, de novo e de novo. E acredite, só de estar aqui ouvindo isso, você já está observando. E como a gente sabe, isso muda tudo. Então assiste até o final, gente. Você já sabe que o simples ato de observar muda tudo. Mas talvez ainda não tenha percebido como isso está moldando a sua realidade aqui e agora, enquanto assiste esse vídeo. Porque a questão não é mais como isso funciona na física, lá, né, com os caras de jaleco ali, com as partículas, não. Mas é porque você continua vendo na sua vida os mesmos padrões se repetindo, tudo de novo e de novo, mesmo quando você pensa em mudar. Olha só, você entra numa conversa esperando conflito e aí ele acontece. Você encara um desafio já se sentindo menor e acaba falhando. Você quer que as coisas melhorem, mas passa o dia todo observando tudo que tá dando errado e aí vem aquela sensação estranha de que o mundo tá contra você, que o mundo tá te sabotando. Mas e se não for o mundo, gente? E se for só o foco do seu olhar? O fato é que seu foco cria um filtro. Esse filtro define o que você percebe e o que você percebe vira a sua realidade. Mas não é mágica, não. Não é. É percepção seletiva. É autoafirmação inconsciente. Expectativas viram experiências. Então, pensa comigo. Se você pudesse mudar um detalhe agora, o lugar onde a sua atenção repousa, quantas coisas poderiam ser diferentes na sua vida? Porque talvez, só talvez, a realidade não esteja resistindo a você. Ela só obedece ao que você tem olhado com mais força na sua vida. Imagina só a sequência, tá? Vocês vão se identificar. Você acorda, um dia comum, normal, e olha na janela, o céu tá nublado. Aí vem aquele sentimento, aquele peso no peito. Nada aconteceu, gente. Nada aconteceu ainda. Mas seu corpo já começa a ficar tenso. Como se algo estivesse prestes a dar errado. Aí você se levanta devagarzinho. Aí no caminho até a cozinha, dá aquela topada de dedinho. Sabe aquele dedinho? Pega na mesinha. E aí você já solta um palavrão. E lá no fundo você pensa o quê? Sabia. Eu sabia que o dia ia ser uma droga. Eu senti isso. Mas para, gente. Vamos dar um zoom nessa cena? Nada de anormal aconteceu. Apenas um pensamento seguido de uma sequência de microeventos. Mas a forma como você olhou para cada um deles transformou tudo. Porque naquele momento você não estava apenas vivendo o seu dia, mas você estava observando ele com um filtro específico, que é bem o filtro da expectativa negativa. E esse filtro silencioso, invisível, mas extremamente potente, transforma pequenas experiências em confirmações do que você já acreditava, das suas crenças. Assim como lá no experimento quântico, a realidade não apareceu de forma neutra. Ela se moldou à forma do observador olhar. Agora imagine o impacto disso ao longo dos dias, de uma semana, um mês, um ano. Imagina uma vida inteira agindo assim. Imagina quantas oportunidades você tem ignorado simplesmente
porque estava esperando que nada desse certo. Essa é a armadilha invisível da observação. Ela valida aquilo que você mais teme. E não porque o universo é cruel, mas porque, inconscientemente, você começa a desconfiar de tudo. Sabe quando você lê mensagens escondidas onde não existem? Aquela desconfiança. Você interpreta silêncios como ameaças, fica testando o outro o tempo todo. Pois é, aí a sua expectativa vai colapsar. E aí que seus relacionamentos começam a desmoronar. Tudo na sua vida começa a desmoronar. E aí a gente fala o quê? A gente sai dizendo pra todo mundo, eu sabia. Eu já sabia que fulano era assim, eu já sabia que aquilo não ia dar certo. Mas será que sabia mesmo ou você que criou? Vamos a outro exemplo, olha só. O medo do fracasso. Né? Muita gente entra em projetos, negócios, carreiras, relacionamentos, com aquele desejo sincero mesmo de dar certo. A gente acredita. Mas lá no fundo, a gente está observando tudo com um olhar carregado de desconfiança. A pessoa não confia em si, nem nas outras pessoas e nem no processo. E como estamos atentos ao erro, ao problema, à falha, é exatamente isso que começamos a perceber. Quando você observa esperando pelo erro, o erro ganha destaque. E mesmo que tudo esteja funcionando 90% bem, sua atenção vai buscar o quê? Os 10% que estão ruins. Porque é isso que você condicionou sua percepção a procurar. E isso, gente, não é um erro de lógica, não, mas é uma distorção perceptiva. E ela é incrivelmente poderosa, infelizmente. Sabe quando você tem raiva de alguém e tudo que a pessoa faz te irrita? Já deve ter acontecido com vocês, não? A pessoa, nossa, tá respirando, respira alto demais. Nossa, fala alto demais. Não, tá quieto demais. Qualquer gesto vira uma ofensa. Agora imagina viver assim todos os dias com a vida. Essa é a distorção que o foco cria. O mais assustador é que você não percebe que está escolhendo onde olhar, porque isso está automático. Isso virou um padrão inconsciente seu. E como não te ensinaram a enxergar o que está funcionando, você só vê o que está quebrado. Isso não é ser negativo ou otimista, não é espiritualidade, gente, é neurociência pura. O seu cérebro filtra milhões de estímulos por segundo. E isso se chama viés de confirmação. Ele funciona como colapso quântico. Você espera por uma reação e ele entrega exatamente isso que você espera. Agora vamos para uma cena, tá? Pensa em duas pessoas andando na mesma rua, ali, olhando a mesma coisa. Uma tá pensando, nossa, que cidade feia. Nossa, cidade perigosa. Olha quanta gente estranha. E a outra tá dizendo, nossa, quanta história, quanta diversidade. Olha só, quanta vida tem nesse lugar. Ambas estão vendo a mesma coisa. Mas as experiências são completamente distintas. Agora eu quero que você pense, quem é que vai ter as melhores experiências, hein? Você já deve ter vivido algo assim. Inclusive, eu tenho certeza que você conhece gente assim. Gente que transforma tudo em tragédia, sabe? A pessoa olha pra tudo, sempre encontra um problema. Mesmo que esteja tudo bem, nos melhores cenários. Bom, se você pudesse acordar amanhã e decidir observar tudo que dá certo, será que você não começaria um colapso? Começaria a colapsar uma outra versão do seu dia? Isso, gente, não é na teoria, é isso na prática mesmo. Pessoas que vivem na gratidão, por exemplo, elas desenvolvem muito mais resiliência emocional. Pessoas que aprendem a redirecionar o foco, mesmo em meio ao caos, encontram saída mais rápido. Por exemplo, gente, o incêndio que teve no meu apartamento. Para vocês terem ideia, eu tinha escolhas ali. Eu poderia muito bem entrar num desespero, entrar na perda, ou redirecionar o meu foco, encontrando uma saída para aquilo. E foi exatamente isso que aconteceu. Hoje eu vejo tudo que essa transformação trouxe de positivo e as saídas incríveis, que muitos diriam até milagrosas, vieram até mim sem esforço. Eu vou fazer um vídeo contando tudo, né, o pós-incêndio, tudo que está acontecendo. E eu acredito que seja muito pela forma como eu conduzi energeticamente toda a situação. Pessoas que fazem isso, não é que elas têm mais sorte, gente. Elas só mudaram a lente e essa lente muda tudo. Porque se você está preso num padrão negativo, a primeira coisa que precisa fazer não é mudar o seu mundo, mas mudar o seu foco. E aqui está um detalhe mais contraintuitivo de todos. Mudar o foco não significa negar a realidade, não é entrar numa negação e não querer olhar para aquilo. Significa deixar de olhar só para a fenda da dor e perceber que existem outras fendas abertas, outras possibilidades esperando serem colapsadas. Só que elas estão ali invisíveis, até você olhar
E esse olhar tem que ser novo, gente. Tem que vir limpo de cinismo, de julgamento, de comparação. Esse olhar tem que vir curioso, com desejo de encontrar beleza, mesmo onde antes só havia caos. É aí que tá a chave. E sabe qual é a ironia? A maioria das pessoas só vai começar a mudar a forma de observar após uma grande perda, após um grande trauma. Mas a gente não precisa esperar por isso, né? Você não precisa esperar que o seu apartamento pegue fogo para você enxergar isso. Podemos começar agora a sair do modo automático e virar o rosto pro lado e ver que existe luz, amor, possibilidade de sucesso logo ali. Você pode, com um simples gesto, mudar todo o experimento. E esse gesto é isso. É aonde você olha, aonde você decide olhar. Imagina a situação ainda mais sutil. Você recebe uma nova proposta, seja um emprego, seja um negócio, uma parceria, assim. Por dentro, gente, já vem aquela vozinha. Isso não é pra mim, isso não é pra mim. E aquele friozinho na barriga que poderia virar um grande entusiasmo, você transforma em medo na mesma hora. E sem perceber, você diz não e a vida muda de rota de novo. Quantas vezes você já fez isso? Quantos encontros brilhantes, gente, quantas ideias, caminhos incríveis você descartou porque seu olhar é treinado a ver o risco antes da oportunidade. Fala pra mim. O seu olhar guia as decisões e as decisões guiam a sua vida inteira. Com o tempo, o que você observa com frequência, você vai começar a chamar de eu. Olha o perigo, gente. Se você passa a vida toda se vendo como vítima, azarado, solitário, fracassado, é isso que vira sua identidade. E qualquer coisa fora disso vira uma ameaça, inconscientemente. A mente rejeita o que ela não conhece. Você pode ter algo incrível na sua frente, uma super oportunidade. Mas se não combina com a sua autoimagem, você vai dar um jeito de afastar aquilo de uma forma automática. Você começa a proteger justamente aquilo que te limita e começa a se auto-sabotar em tudo. E mais uma vez, gente, não é o mundo indo contra você. Não é o mundo que está te sabotando. Mas é você insistindo no que não te serve mais. Quem você se torna quando ninguém está te olhando? Tire agora o auto-julgamento, hein? E vive o seu verdadeiro eu. Treine esse novo personagem, que é você real. Reaprendam a ver beleza nos detalhes e certeza na dúvida. E isso, gente, é biologia, tá? É neuroplasticidade e hábito. É testar nas pequenas coisas. Ver a porta como passagem ao invés de obstáculo. Pense nos momentos que parece que está tudo travado. O que você faz? O que geralmente você faz? Pânico ou mudança de foco? Onde está o seu foco, está a sua energia. Onde está o seu foco, está a sua energia. Você quer mudar a sua vida agora? Comece mudando a pergunta que você faz assim que você acorda. Ao invés de o que vai dar errado hoje, pergunte o que eu posso observar de novo hoje. Só isso, gente, já abre uma nova fenda. Já vem mais leveza, presença e sinais. Sim, sinais que você vai diferenciar. E se você quer também uma grande ajuda durante o sono, tem uma reprogramação mental incrível, que é a minha ferramenta Códigos das Deusas. O link está aqui na descrição. Então, enquanto você está dormindo, também ali todo esse trabalho de frequência, de afirmações, usando os arquétipos das deusas mitológicas gregas, vai também te impulsionar nessa mudança de vida. Preste atenção no que você presta atenção. São escolhas que fazemos o tempo todo. Onde você vai olhar a partir de agora? Hein? E não é ignorar o que é ruim, não. Mas é não se prender aos obstáculos. Encarar, sim, todas as sombras, mas aprender com elas a focar na luz. E eu quero que você foque agora numa missão, que é se inscrever nesse canal, deixar o seu like, ai, que lindo, e comentar a data que você está assistindo esse vídeo, para depois você voltar aqui e contar toda a sua transformação, hein? Eu amo vocês e até o próximo vídeo.